Sagrada Família, por Karl Marx e Friedrich Engels, editorial Boa Tempo, edição 2011. Capítulo 6. A crítica absoluta ou a crítica conforme o Sr. Bruno. Item 2, subtítulo 2. Segunda campanha da crítica absoluta. Páginas 110 a 117. Item A do subtítulo 2. X, número 2. A crítica e Feuerbach. A condenação da filosofia por Friedrich Engels. Depois do resultado da primeira campanha, a crítica absoluta pode considerar a filosofia como liquidada e caracterizá-la diretamente na condição de aliada da massa. Cita: os filósofos estavam predestinados a satisfazer os desejos cordiais da massa. A massa quer, com efeito, conceitos simples, a fim de não ter nada que ver com a coisa. Fórmulas mágicas, a fim de estar pronto com tudo de antemão. Tópicos com os quais possa aniquilar a crítica. Fim da citação. E a filosofia satisfaz esses desejos da massa. Embriagada por suas façanhas vitoriosas, a crítica absoluta se lança a um bacanal de fúria política. Ou de fúria pítica, desculpe. Nota 15. Referência a Pítia, sacerdotisa de Apolo, que pronunciava seus oráculos em Delfos, daí pitonisa. Nota da tradução. Contra a filosofia. A caldeira oculta, cujos vapores exaltam até a fúria, a cabeça embriagada de triunfos da crítica absoluta, é a filosofia de Zukunft, ou filosofia do futuro, de Feuerbach. No mês de março, ela leu a obra de Feuerbach. O fruto dessa leitura e, ao mesmo tempo, o critério da seriedade com que ela foi encaminhada são o artigo número 2 contra o professor Eriks, nota 16, que foi publicado no caderno 5º do Jornal Literário Geral em abril de 1844 e abordava o segundo volume da obra de Engels, nota da tradução. A crítica absoluta, que jamais saiu da jaula das concepções hegelianas, enfurece-se aqui contra as grades de ferro e os muros da prisão. O conceito simples, a terminologia, toda a maneira de pensar da filosofia, a filosofia inteira, inclusive, é rechaçada com aversão. Em lugar dela, aparecem de pronto a riqueza real das relações humanas, o intenso ou imenso conteúdo da história, o significado do homem, etc. O mistério do sistema é declarado descoberto. Mas quem descobriu, então, o mistério do sistema? Feuerbach. Quem destruiu a dialética dos conceitos, a guerra dos deuses, a única que os filósofos conheciam? Feuerbach. Quem pôs, não certamente, o significado do homem? Como se o homem pudesse ter outro significado além do de ser homem? Mas o homem no lugar da velha quinquilharia, inclusive no lugar da autoconsciência infinita? Feuerbach. E apenas Feuerbach. E ele ainda fez bem mais que isso. Destruiu a tempo as mesmas categorias que a crítica agora agita. Em volta de si, a riqueza real das relações humanas, o mesmo conteúdo da história, a luta da massa contra o espírito, etc, etc. Nota 17. Quando voltou a ler seus escritos precoces, Marx disse ter sentido agradavelmente surpreso por descobrir que nós dois não precisamos nos envergonhar do nosso trabalho, ainda que o culto a Feuerbach tenha um efeito bastante humorístico sobre mim hoje em dia. Carta a Engels, 24 de abril de 1864. Se Marx chega a defender o nome de Feuerbach diante dos absurdos de Bruno Bauer e consortes, em algumas passagens, Engels exalta-o na presente com um entusiasmo que está longe de ser tão grande em Marx. Nota da tradução. Uma vez reconhecido o homem como a essência, como a base de todas as atividades e dos estados humanos, apenas a crítica pode inventar novas categorias e transformar
transformar de novo o próprio homem, conforme faz agora, em uma categoria do princípio de toda uma série de categorias, atitudes com a qual a humanidade teológica, atemorizada e perseguida, abraça. Por certo, o último caminho de salvação que ainda lhe restava livre. A história não faz nada, não possui nenhuma riqueza imensa, não luta nenhum tipo de luta. Quem faz tudo isso, quem possui a luta, é muito antes o homem real que vive. Não é, por certo, a história, que utiliza o homem como meio para alcançar seus fins, como se tratasse de uma pessoa à parte, pois a história não é senão a atividade do homem que persegue seus objetivos. E se a crítica absoluta, depois dos raciocínios geniais de Feuerbach, ainda se atrevesse a restaurar sob uma forma nova toda a velha bugiganga, e ademais no mesmo momento em que insulta essa bugiganga, acusando-a de ser a bugiganga massiva, com menos razão ainda na medida em que ela não moveu uma palha no sentido de ajudar na dissolução da filosofia, esse único fato basta para incentivar o mistério da crítica, para honrar a simplicidade crítica com que pode se dirigir ao professor Innes, cuja exaustão já lhe mostrou tão grande serviço de outra feita, dizendo, cito, os danos são pagos por aqueles que não passaram por nenhum desenvolvimento e, portanto, mesmo que quisessem, não poderiam se modificar. E quando o novo princípio chega tão alto, mas não. O novo não pode sequer transformar-se em um modo de falar. Não podem ser extraídos dele rumos individuais. A crítica absoluta estufa o peito ante o professor Innes com o esclarecimento do mistério das ciências universitárias. Por acaso, ela esclareceu o mistério da filosofia, da jurisprudência, da política, da medicina, da economia política e assim por diante? De modo algum. Ela apenas fez mostrar, preste-se atenção nisso. Ela apenas fez mostrar, na boa causa da liberdade, que o estudo para ganhar a vida está em contradição com a ciência livre, com a liberdade de cátedra e com o estatuto universitário. Se a crítica absoluta fosse honrada, teria confessado de onde procede seu suposto esclarecimento do mistério da filosofia, ainda que, por outro lado, seja bom que não ponha na boca de Feuerbach, conforme o faz com outras pessoas, absurdos como o das teses mal digeridas e tergiversantes que tomou dele. Ademais, é característico do ponto de vista teológico da crítica absoluta que, enquanto agora os filisteus alemães começam a entender Feuerbach e a se apropriar de seus resultados, ela, ao contrário, mostra-se incapaz de compreender de forma carteira ou certeira e aplicar com acerto nenhuma só de suas teses. A crítica leva a cabo o verdadeiro progresso resultante de suas próprias façanhas na primeira campanha, quando determina a luta da massa contra o espírito, como a meta de toda a história anterior, quando declara que a massa é um nada puro, do lastimoso, quando chama de maneira direta a massa de a matéria e contrapõe o espírito à matéria, como sendo o verdadeiro. A crítica absoluta é, pois, autenticamente cristã e germânica. Depois que a velha antítese entre espiritualismo e materialismo foi combatida em todos os seus aspectos, e quando Feuerbach já a superou de uma vez para sempre, a crítica eleva de novo ao dogma fundamental sob a mais repugnante das formas, e faz com que triunfe o espírito cristão germânico. Por fim, devemos considerar como um desenvolvimento de seu mistério, ainda oculto na primeira campanha, o fato de identificar aqui a antítese entre espírito e massa, com a antítese entre a crítica e a massa. Mais adiante veremos como, seguindo pelo mesmo caminho, ela se identifica a si mesma com a crítica, apresentando-se assim como o espírito, como o absoluto, como o infinito, ao passo que a massa, ao contrário, é apresentada como o cru, o brutal, o morto, o inorgânico. Pois é isso que a crítica entende por matéria. Que riqueza monstruosa da história é essa que se esgota nas relações entre a humanidade e o Sr. Paulo. Nota 18. Desde o capítulo 6, Engels escreveu apenas a parte A da seção 2, ou 2A. No capítulo 7, ele escreverá apenas a parte 2B, e mesmo assim que
unidade de raciocínio e até de estilo. Engels se encadeia à perfeição na corrente da argumentação marxiana. Subtítulo B, do subtítulo 2, capítulo 6. A questão judaica número 2. Descobertas críticas acerca de socialismo, jurisprudência e política, nacionalidade, por Karl Marx. Aos judeus massivos, materiais, é pregada a doutrina cristã da liberdade espiritual, da liberdade na teoria, essa liberdade espiritualista que, inclusive, sob as cadeias, imagina estar livre, que se sente beatífica na ideia e apenas se incomoda ante tudo o que seja a existência da massa. Cita: tão longe quanto os judeus chegaram até agora na teoria, até ali eles estão emancipados. Tanto quanto querem ser livres, assim mesmo eles são livres. Nota 19. Esta e as citações seguintes são extraídas do segundo artigo de Bruno Bauer, escrito contra os escritos de sua obra, A Questão Judaica. Assim como o primeiro, ele leva o título de Schriften über den Judenfleisch. Perdoem a pronúncia. E foi publicado no caderno 6 do Jornal Literário Geral em março de 1844. Por essa frase, pode-se medir de imediato o abismo crítico que separa o socialismo e o comunismo massivos e profanos do socialismo absoluto. A primeira tese do socialismo profano rechaça a emancipação na condição de mera teoria, como sendo uma ilusão, e exige para a liberdade real, além da vontade idealista, outras condições bastante materiais, assaz, tangíveis. Com o fundo abaixo da crítica sagrada está a massa que considera necessárias as transformações materiais práticas, inclusive para poder dispor do tempo e dos meios requeridos, ainda que seja apenas para se ocupar da teoria. Mas saltemos por um momento do socialismo puramente espiritual à política. O Sr. Riesser afirma contra Bruno Bauer que seu Estado, ou seja, o Estado crítico, deve necessariamente excluir tanto judeus quanto cristãos. E o Sr. Riesser tem razão. Uma vez que o Sr. Bauer confunde a emancipação política com a emancipação humana, e uma vez que o Estado apenas logra reagir contra os elementos rebeldes, e na questão judaica, o cristianismo e o judaísmo são qualificados como elementos altamente traiçoeiros, mediante a exclusão violenta das pessoas que os representam. Assim como, por exemplo, o terror queria contar ou acabar com o monopólio decapitando os monopolizadores em seu estado crítico. O Sr. Bauer deveria mandar enforcar judeus e cristãos. Ao confundir a emancipação política com a emancipação humana, deveria também, consequentemente, confundir os meios políticos da emancipação com os meios humanos da mesma. Mas, tão logo é declarado abertamente a crítica absoluta, o sentido determinado de sua dedução, ela replica o mesmo que Schelling um dia replicou a todos os adversários que punham pensamentos reais no lugar de suas frases feitas. Cita: os adversários da crítica são apenas seus adversários porque não a aceitam, aplicando-lhe sua própria medida dogmática, mas consideram a crítica em si como algo dogmático, ou eles combatem a crítica porque ela não reconhece suas definições, subterfúgios e distinções dogmáticas. Fim da citação. E é certo que a gente adota, tanto ante a crítica absoluta quanto ante o Sr. Schelling, uma postura dogmática, quando se pressupõe nela um sentido, um pensamento e uma concepção reais determinados. Por acomodação e para demonstrar ao Sr. Riesser sua humanidade, a crítica se decide justamente a adotar definições e distinções dogmáticas e, sobretudo, subterfúgios. De modo que agora lemos. Cita: se naquele trabalho a questão judaica eu tivesse querido ou podido transcender para além da crítica, eu não teria de falar do Estado, mas sim da sociedade, que não exclui ninguém, mas da qual se excluem apenas aqueles que não querem tomar parte em seu desenvolvimento. Fim da citação. A crítica absoluta estabelece aqui uma distinção dogmática entre aquilo que deveria ter feito e, se não tivesse feito, o contrário, e aquilo que realmente acabou fazendo. Explica a limitação de sua questão judaica mediante o subterfúgio dogmático, entre um querer e um poder, que a impossibilitavam de transcender para além da crítica. Como assim? Então a crítica deve transcender para além da crítica?
Essa ideia totalmente massiva nasce da crítica absoluta através da sua necessidade dogmática de afirmar, por um lado, sua formulação da questão judaica como absoluta, como a crítica, enquanto por outro lado se vê obrigada a confessar a possibilidade de uma formulação mais ampla. O mistério do seu não querer e do seu não poder se revelará mais adiante como dogma crítico, segundo o qual todas as limitações aparentes da crítica não são outra coisa que acomodações necessárias adequadas à capacidade de captação da massa. Ela não queria, pois, ela não podia transcender sua formulação estúpida da questão judaica. Mas o que ela faria caso tivesse querido o pedido? Teria dado uma definição dogmática, teria falado não do Estado, mas sim da sociedade, ou seja, não teria investigado a relação real do judaísmo com a sociedade burguesa atual. Teria definido dogmaticamente a sociedade, diferenciando-a do Estado, dizendo que, se o Estado exclui da sociedade, ao contrário, apenas se excluem aqueles que não querem tomar parte em seu desenvolvimento. A sociedade procede de maneira tão exclusiva quanto o Estado, apenas o faz de maneira mais cortês, não lançando ninguém para fora, preferindo fazer com que te sintas tão desconfortável em seu seio a ponto de procurares sozinho o caminho da porta. O Estado não procede de outra maneira, no fundo, pois não exclui ninguém, e se ajuste a todos os mandamentos e exigências que se acomodam em seu desenvolvimento, em sua perfeição. Ele, inclusive, faz vista grossa e declara, não políticos, os antagonismos reais que não o perturbam. Ademais, a mesma crítica absoluta argumentou dizendo que o Estado exclui os judeus porque, e apenas enquanto, os judeus excluem o Estado, ou seja, porque os judeus se excluem a si mesmos dele. E se essa interdependência na sociedade crítica adquire uma forma mais galante, mais hipócrita, mais pérfida, isso apenas demonstra uma coisa, a maior hipocrisia e a cultura menos desenvolvida da sociedade crítica. Mas sigamos acompanhando a crítica absoluta em suas definições e distinções dogmáticas e, sobretudo, em seus subterfúgios. Assim, o Sr. Hesse exige do crítico que distinga o que se acha dentro do território do direito daquilo que cai fora dos seus domínios. O crítico mostra-se indignado ante a impertinência dessa exigência jurídica. Cita. Mas até agora, ele replica, os estados de ânimo e as consciências se imiscuíram no direito e complementaram-se desde sempre e em razão da estrutura de sua forma dogmática, e não, portanto, de sua essência dogmática. Para sempre haverão de complementá-lo? Para sempre haverão de complementá-lo. O crítico apenas esquece, fim da citação. O crítico apenas esquece que, por outro lado, o próprio direito se distingue de maneira muito expressa dos estados de ânimo e da consciência, que essa distinção tem seu fundamento tanto na essência unilateral do direito, quanto em sua forma dogmática, figurando inclusive entre os dogmas fundamentais do direito e, enfim, que a aplicação prática dessa distinção é a culminação da evolução jurídica, exatamente da mesma maneira que a religião, ao adaptar-se de seu conteúdo profano, converte-se em uma religião abstrata absoluta. O fato de que os estados de ânimo e a consciência se imiscuíam no direito é, para o crítico, razão bastante para tratar ali onde se trata de direito dos estados de ânimo e da consciência, e ali onde se trata da dogmática jurídica, tratar da dogmática teológica. As definições e distinções da crítica absoluta não nos deixaram suficientemente preparados para escutar seus novíssimos descobrimentos acerca da sociedade e do direito. Cita. A forma universal que a crítica prepara e cujos pensamentos ela inclusive é primeira a preparar, não é uma forma meramente jurídica, mas que o leitor reúne toda a sua atenção. Uma forma social, da qual pelo menos pode ser dito nada menos e nada mais do que o seguinte: quem não contribui com o seu quinhão para o desenvolvimento dessa forma social não vive nela com sua consciência e seu ânimo, não pode sentir-se dentro dela, como em sua própria casa, nem participar de sua história. Fim da citação. A forma universal preparada pela crítica acaba de se determinando como se uma forma não meramente jurídica, mas social. Essa determinação pode ser interpretada de duas maneiras. A frase citada pode ser entendida como não jurídica, mas social, ou também como não meramente jurídica, mas também social. Consideremos seu conteúdo conforme seus dois modos de ser lido, começando pelo primeiro.
A crítica absoluta havia determinado mais acima a nova forma universal distinta do Estado, como a sociedade. Agora ela determina o substantivo sociedade através do adjetivo social. Se o senhor Irix teve de ouvir por 3 vezes, em contraposição à sua palavra político, a palavra social, o senhor Riesser tem de ouvir agora, em contraposição à palavra jurídico, a expressão sociedade social. Se as explicações críticas dirigidas ao senhor Irix se reduziam a social mais social mais social, igual a 3A, em sua segunda campanha, a crítica absoluta passa da soma à multiplicação e chama a atenção do senhor Riesser para a sociedade multiplicada por si mesma, para o social elevado à segunda potência, para a sociedade social, igual a A elevado a 2. Depois disso, apenas resta a crítica absoluta para completar as suas explicações sobre a sociedade, passar aos números quebrados, extrair a raiz quadrada da sociedade e assim por diante. Mas, se nossa leitura der atenção à segunda glosa, ao contrário, a forma universal, não meramente jurídica, mas também social, resulta que essa forma híbrida não é apenas coisa que a forma universal hoje em dia existente, a forma universal da sociedade atual. O fato de a crítica ser a primeira que repara em seu pensamento pré-cósmico a existência futura da forma universal hoje em dia existente constitui um grande, um venerável milagre crítico. No que se refere à ação da sociedade, não meramente jurídica, mas social, contudo, a crítica não pode revelar nada mais sobre ela, de momento do que a sentença fábula do ser, nota 20, a fábula em si, nota linha, a dedução prática moral. Nessa sociedade, não se sentirá em casa aquele que não viva nela com ânimo e com a consciência. Enfim, nessa sociedade apenas viverão o ânimo puro e a consciência pura, a saber, o espírito, a crítica e os seus. A massa ver-se-á excluída dela de uma maneira ou de outra, de tal forma que a sociedade massiva morará à margem da sociedade social. Em uma palavra, essa sociedade não é senão o céu crítico, do qual o mundo real, na condição de inferno crítico, está excluído. A crítica absoluta prepara em seu pensar puro essa forma universal esclarecida da antítese massa e espírito. Da mesma profundidade crítica dessas explicações acerca da sociedade são as explicações feitas ao senhor Riesser a respeito do destino das nações. Partindo do afã de emancipação dos judeus e da tendência dos estados cristãos a incluí-los em seu esquematismo governamental com um golpe de pena, como se já não estivessem incluídos através de um golpe de pena já há muito tempo no esquematismo dos governos cristãos, a crítica absoluta chega às profecias sobre a decadência das nacionalidades. Então vê-se qual é o desvio complicado mediante o qual a crítica absoluta chega ao movimento histórico atual, qual seja o desvio da teologia. E não resta dúvida de que, por esse caminho, ela obtém grandes resultados, conforme testemunha a seguinte sentença oracular, fonte de luz fulgurante. Cita: o futuro de todas as nacionalidades é um futuro dos mais sombrios. Fim de citação. Mas o futuro das nacionalidades pode ser para a crítica e por causa dela sombrio como ela quer que ele seja. Mas uma coisa é certa, e ela é clara: o futuro é obra sua. Nota 21. Em trechos como este, não custa dizê-lo, a ironia de Marx adquire um caráter sublime em sua poeticidade, em sua argumentação, digamos, fulgurante. Cita: o destino, ela exclama, poderá decidir conforme quiser. Nós agora sabemos que ele é obra nossa. Fim da citação. Assim como Deus deixa a sua obra, o homem assim também, a crítica, deixa a seu próprio alvedrio a sua obra, o destino. A crítica, cuja obra é o destino, é onipotente, assim como Deus. Até mesmo a resistência que ela encontra fora de si é sua própria obra. A crítica faz seus adversários. A rebelião da massa contra ela é por isso perigosa e ameaçadora, apenas para a própria massa. Mas a crítica não é apenas onipotente assim como Deus, ela também é onisciente assim como Deus, e sabe emanar a sua onipotência com a liberdade
a vontade e a determinação natural dos indivíduos humanos. Cita: ela não seria a força que faz época, se não tivesse o efeito de fazer de cada qual aquilo que ela quer ser, e caso não assinalasse a cada qual irrevogavelmente a posição que corresponde à sua natureza e à sua vontade. Fim da citação. Leibniz não poderia haver instaurado de uma maneira mais feliz a harmonia pré-estabelecida entre a onipotência divina e a liberdade e o destino natural do homem. Mas, se a crítica parece atentar contra a psicologia pelo fato de não distinguir a vontade de ser algo da capacidade de sê-lo, há que se pensar que ela tem razão ou tem suas razões decisivas para declarar essa distinção como sendo dogmática. Tomemos força para a terceira campanha. Recordemos uma vez mais de que a crítica faz seus adversários, mas como ela poderia fazer seus adversários que fazem frases feitas se ela mesma não fizesse frases feitas?